Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 14 de dezembro, a igreja celebra a festa de São João da Cruz. Foi um grande santo da igreja, proclamado doutor da Santa Igreja Católica. Nasceu na Espanha, foi um grande sacerdote carmelita. Ajudou ali na reforma do Carmelo masculino por Santa Teresa d'Ávila. Este grande santo era um santo místico, era um santo muito sábio, muito inteligente e fazia muito bem as coisas de Deus. E ele tinha uma sabedoria que anunciava Jesus de um jeito transformador, de um jeito inovador, de um jeito meditativo, contemplativo, que ajudava as pessoas com suas obras. Ele nasceu na Espanha, ele é um santo espanhol. E junto com Teresa d'Ávila, ele reformou o Carmelo masculino. Ou seja, ele foi como eu disse, da ordem carmelita, São Simão Stock. Ele era um verdadeiro discípulo de Maria. Ele amava a igreja, ele amava Jesus. Ele era muito apegado ao mistério da cruz. Por isso que é São João da Cruz. Porque ele era muito apegado ao crucificado. Ele até desenhou Jesus crucificado visto de cima. Ficou marcado na história esse desenho de São João da Cruz. Então que esse santo nos proteja de todo mal e que nos faça cada vez mais comoventes, amorosos à Sagrada Cruz, à Santa Cruz. A Santa Cruz que é sinal de salvação para nós. E era assim que São João da Cruz entendia, que ali era o mistério realizado por Deus, que ali foi o amor total de Deus derramado naquela cruz, foi o amor total de Deus por nós, perdoando nossos pecados, dando a ressurreição, dando a vida eterna. Então a Santa Cruz merece ser muito bem louvada. A Santa Cruz, por São João da Cruz, era muito reflexivo para ele, era a causa de muita meditação, era a causa de muito louvor para ele. O Cristo crucificado para ele era a mais bela das declarações de amor que Deus fez por nós. Então, Senhor da Cruz, interceda por nós sempre, sempre. E eu fiz uma música chamada São João da Cruz. Fico com tanto carinho para ele, com tanto amor, com tanta devoção, com tanta alegria. E eu digo para ele, aonde você estiver, Senhor da Cruz, e você está no céu, trabalhando por nós, intercedendo por nós. Essa música é para o Senhor, no dia do Senhor, hoje. Hoje é dia de São João da Cruz, hoje é dia do Senhor. É festa no céu e festa na terra também. E eu canto alegremente ao Senhor esta música, dedicada ao Senhor, feita por mim. São João da Cruz, homem de fé, São João da Cruz, fez só o bem. São João da Cruz, homem de luz, São João da Cruz, amou a Jesus. São João da Cruz, Padre do Carmelo, São João da Cruz, discípulo de Maria, serviu com amor a Igreja do Senhor. Com ele muita gente se salvou. Serviu com amor a Igreja do Senhor. Com ele muita gente se salvou. São João da Cruz,
viveu no amor. São João da Cruz serviu o Senhor. São João da Cruz foi fiel. São João da Cruz é doutor lá no céu. São João da Cruz, Padre do Carmelo. São João da Cruz, discípulo de Maria, serviu com amor a Igreja do Senhor. Com ele muita gente se salvou. Serviu com amor a Igreja do Senhor. Com ele muita gente se salvou. São João da Cruz, Padre do Carmelo. São João da Cruz, discípulo de Maria, serviu com amor a Igreja do Senhor. Com ele muita gente se salvou. Serviu com amor a Igreja do Senhor. Com ele muita gente se salvou. Com ele muita gente se salvou. Viva a São João da Cruz! E a liturgia de hoje começa no livro dos Números, no seu capítulo 24. Ele diz assim: naquele tempo, Balaão, levantando os olhos, viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele proferiu seu poema e disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai em êxtase e tem os olhos abertos. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como vales elas se estendem, como jardins ao longo do rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é copiosamente irrigada. Seu rei é maior que Agag, seu reino está em ascensão. E retomando seu poema, tornou a falar: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai nestes e seus olhos se abrem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui fala um pouco de Balaão, que era filho de Beor. Era um homem justo diante de Deus. E ele faz um poema revelando o que Deus fazia na vida dele, o que Deus queria que ele fizesse, o que Deus queria que o povo fizesse, que o povo abrisse os olhos e visse a glória de Deus, e visse a obra tamanha que Deus fez. Aqui diz assim: como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Tudo que Deus tinha feito para eles, para aquele povo judeu, aquele povo antigo, foi bom. Deus fez o melhor para eles. Agora, era um povo de cabeça dura. Era um povo que não acreditava muito em Deus, perverteram várias vezes, saíram dos caminhos de Deus várias vezes. Mas Deus tinha feito o melhor para eles. E hoje Deus faz o melhor para nós. E muito melhor vai ser a vida no céu.
Muito melhor será a vida celeste. As alegrias eternas nos esperam. Mas tudo que Deus fez foi bom. Os profetas sempre anunciaram a verdade. Os profetas sempre anunciaram a justiça, a paz para o povo. O povo, contaminado pelo maligno, se desviava do caminho. Mas homens de fé, como era Balaão, ensinavam ao povo a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho. O seguimento a Deus naquele tempo. Claro, Jesus não tinha se encarnado ainda na Virgem Maria. Mas até os profetas, antes de Jesus nascer, já anunciavam a vinda do Salvador. Né? Tantos profetas queriam ver Jesus, não viram. Quiseram ouvir Jesus, não ouviram. Quiseram estar presente com Jesus, não estavam. É bonito quando ele diz assim: oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo e vê o que o poderoso lhe faz ver. A gente deve conhecer as coisas de Deus, porque elas são o sentido da nossa vida. A gente deve conhecer os pensamentos de Deus, que Ele revelou. A Bíblia está cheia de pensamentos de Deus, de pensamentos de Jesus, de pensamentos do céu. É preciso conhecer esses pensamentos. É preciso conhecer essas palavras. É preciso ver o que Deus faz, o que Deus fez e o que Ele está fazendo. Não podemos nos esquecer, não podemos nos retirar e blindar isso de nós. Não. O que Deus faz deve ser presente na nossa vida, sempre, sempre. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele está fazendo. Isso nos apraz, isso nos enche de alegria, isso nos enche de fortaleza, isso nos enche de luz. Conhecer, praticar, acreditar, colocar em prática, viver tudo que Deus tem para nós. Isso é o mais importante. O Salmo é o Salmo 24 e diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me tuas veredas, faz-me caminhar na tua verdade e instrui-me, porque és o Deus que me salva, e em ti sempre esperei. Lembra-te, Senhor, do teu amor e da tua fidelidade desde sempre. Lembra-te de mim na tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso indica aos pecadores o caminho certo. Guia os humildes na sua justiça, aos pobres ensina seus caminhos. Veja, aos pobres ensina seus caminhos. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho. Os profetas ensinavam o caminho na verdade. Os santos ensinavam o caminho na verdade. Jesus Cristo bateu tanto nessa tecla de dizer que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer que os pecadores caminhem reto, caminhem na justiça, caminhem na equidade, caminhem na bondade, caminhem na luz. Pessoas assim chegarão até o Pai. E caminhando reto nessa terra, e um dia chegaremos ao Pai dos Celestes. Possa assim desviarmos do caminho. Andarmos por caminhos tortuosos, tortos, no pecado, no desamor, na devassidão, na iniquidade. Aí nós não estamos de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos praticando a palavra de Deus. Aqui é bonito quando ele diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me tuas veredas. Aí ensina tanto, já ensinando tanto. Muitas vezes as pessoas são de cabeça dura, coração de pedra, não abre-se à verdadeira revelação. Não abre-se ao ensinamento de Deus. Porque Ele sempre ensinou o caminho. E está ensinando aí. Só não anda pelo caminho certo quem não quer. Porque quem quer e sabe entender as coisas de Deus. E tem essa sabedoria, tem essa bondade em si, tem essa pureza, essa equidade, essa luz, sempre aprenda os caminhos de Deus.
Cada dia ele está nos orientando, sempre mais e mais nas suas verdades, no seu caminho. O caminho é longo, mas devemos passar por ele. Para estar aqui, a gente vai passar pelo caminho. O caminho é Jesus, que é o caminho de luz, que é o caminho da verdade, que é o caminho da vida. Ele nos traz esse consolo. Ele nos traz essa revelação. Ele sempre ensinará aos homens o caminho. E ele sempre ensinou a todos os povos, até os que já morreram. Só que muitos ainda não entendiam o seu caminho, muitos não viviam o seu caminho, não queriam viver, se perderam, muitos. Então ele deu o caminho. A gente não deve se perder por outros caminhos, porque só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. O Evangelho é de Jesus Cristo segundo São Mateus. E diz assim: naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu-lhes: eu também vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles ponderavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se respondermos dos homens, ficamos com medo do povo, pois todos têm João em conta de profeta. Então responderam-lhe: não sabemos. Ao que ele retrucou: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus estava no templo, como diz aqui São Mateus, e ele estava ensinando. Ele sempre ensinava a palavra de Deus. Jesus sempre ensinava a Deus. Levava boa notícia às pessoas. Ele era um grande mestre. Até que os apóstolos chamavam de rabi, né? Mestre. Porque era aquele que ensinava. Era aquele que instruía as pessoas. Aquele que ensinava a verdade. Aquele que veio ensinar a verdadeira palavra. O verdadeiro caminho. A verdadeira vida. O mistério do reino do céu. Aquele que veio trazer a salvação. Ele veio ensinar a salvação ao povo. Veio ensinar o que era certo ao povo. Ele trouxe a nova aliança para nós. Era um verdadeiro ensinamento. Era um ensinamento que ele sabia que ia durar por séculos, ia durar por milênios, e nunca mais se acabaria, né? Porque ele mesmo disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ele sabia que a palavra dele ia ser eterna, para sempre. Veja que ensinamento de Jesus. Veja que palavra poderosa, veja que sentido poderoso. Uma palavra eterna, uma palavra de eternidade. Jesus nasceu no ano primeiro, na era cristã, e ele, desde pequeno, já falava com os doutores da lei, já ensinava no templo, depois do seu ministério, e sempre ensinava o certo, minha gente. Sempre ensinava o amor, sempre ensinava a salvação às pessoas. E diz aqui que os sumos sacerdotes, anciãos do povo, aproximados dele, perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Claro que essa autoridade que os anciãos queriam saber é a autoridade de Deus. Jesus é enviado de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Foi Deus quem enviou ao mundo. Como diz São João, no seu capítulo 3, no versículo 16. Deus amou tanto o mundo
que enviou seu Filho ao mundo, para que todo nele creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que enviou Jesus. Foi Deus que enviou o Salvador. E ele deu autoridade a Jesus. Jesus foi e é o sumo sacerdote, o principal sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ele é o eterno sacerdote. Ele é o primeiro sacerdote da história da nossa Igreja Católica. Foi ele que fundou a Igreja Católica. Claro, no judaísmo tem sacerdote, no judaísmo, naqueles tempos de Jesus. Mas o primeiro sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana foi Jesus Cristo. Foi ele que celebrou a primeira missa na Santa Ceia. Ele fez tantas curas, tantos milagres, tantos prodígios. Era a autoridade de Deus nele. Ele recebeu esse poder. Ele recebeu essa missão. A autoridade que eles perguntavam vinha de Deus. Deus estava sempre com Jesus. Aí eu vou responder a vocês, mas me respondam primeiro, para me poder responder. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles se reuniram entre si e disseram, se é do céu, ele vai dizer que ficamos com medo do povo, pois todos têm João em conta de profeta. Mas se respondermos dos homens, ficamos com medo do povo, porque todos eles têm conta de profeta. Se respondemos do céu, ele dirá, por que acreditaste nele? Se respondemos do céu, por que acreditaste nele? Se respondermos dos homens, ficamos com medo do povo, porque todos têm João em conta de profeta. Claro, o batismo de João Batista era um batismo do céu também. Era um batismo vindo do céu, porque João foi enviado para ser o precursor de Jesus, para preparar os caminhos de Jesus, para endireitar as veredas de Jesus. João batizava e as pessoas eram perdoadas de seus pecados. É a palavra de Deus que diz isso. Está na Sagrada Escritura, que o batismo de João remia os pecados, perdoava os pecados das pessoas. As pessoas eram livres dos pecados. O céu, quem é que perdoava os pecados? Deus. E onde está Deus? No céu. Da onde João foi enviado? Do céu. Então, o batismo de Batista era um batismo do céu. Então, por isso que Jesus anunciava que João era o maior nascido dentre as mulheres, era João Batista. Que João Batista era o precursor dele. Que João Batista, o próprio João Batista batizou Jesus Cristo. E quando João Batista batizou Jesus Cristo, a pomba desceu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. O batismo de João era um batismo também celeste. Só que eles não responderam. Se responderem do céu, ele nos dirá, por que não acreditaste nele? Se responderem dos homens, ficamos com medo do povo, pois todos têm João em conta de profeta. Então responderam, não sabemos. Aí ele diz, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eles tinham cabeça dura. Se eles tivessem meditado bem, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Pelo que Jesus fazia. Só que eles eram maus. Eles não entendiam muito o mistério de Deus, a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Jesus não disse. Mas como ele disse, a autoridade, Deus deu a autoridade a Jesus. O batismo de João era um batismo do céu também. Então que as palavras de hoje toquem na sua oração.
para aceitarmos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso ressuscitador. Nunca duvidar da autoridade de Jesus, porque tudo foi feito para Ele, tudo é dele, o céu, a terra, tudo, as almas, tudo pertence a Ele. As chaves da morte é Ele que tem, as chaves do inferno é Ele que tem. Ele é a última palavra. Veja que na autoridade, Ele é o Senhor, Ele é o centro de tudo agora. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Ele conhece tudo, Ele é onipotente também. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Grande autoridade, Jesus. Então, que pensemos nisso, nessa autoridade, e o respeitemos, e o sigamos, e façamos o que Ele fez, que só foi o bem, só foi o amor, só foi a luz. Palavra da salvação. Somente o Senhor tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar.